Boa noite, todos sejam bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Nessa live de hoje, a gente sempre tem uma convidada e a nossa convidada de hoje é doutora Sofia Cartacho. Então, vocês podem ir entrando e já vão mandando aquele aviãozinho para as pessoas, que daqui a pouquinho a doutora Sofia Cartacho está entrando para conversar com a gente sobre um tema muito importante, que é sobre o câncer da mama, e a gente vai falar sobre, além de, não é? A gente vai falar especificamente de câncer de mama, a gente vai falar de como a mulher com câncer de mama, ela pode ter qualidade de vida, né? E a doutora Sofia, ela traz um lema, que é o nosso tema da nossa live de hoje, que é um tema super importante, que ela fala de tempo, né? Na mama, tempo é vida. Olha só que coisa importante. Então, quero que vocês Olá. aí chamem. E aí, doutora Sofia já está chegando. Seja muito bem-vinda, minha amiga. É um Obrigada. prazer muito grande ter você aqui, essa moça tão linda aqui comigo hoje. E eu gostaria, Sofia, que você se apresentasse aí para a nossa audiência. E eu também gostaria que as pessoas, as mulheres e também os homens que estiverem conosco, possam também mandar perguntas para a gente, que nosso bate-papo de hoje vai ser um bate-papo muito importante, né? Sobre, afinal de contas, somos duas especialistas, né? Eu na gineco, você na radiologia. Quero que você se apresente, né? Porque você é uma médica radiologista, você trabalha especificamente com a questão do diagnóstico, né? Mais especificamente com o diagnóstico de câncer da mama, você que faz aqueles exames. Então, fala aí para a gente quem é a doutora Sofia Cartacho. Olá, boa noite. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar fazendo essa live com você, Vani. Realmente é um prazer imenso para quem assiste você todas as manhãs às sextas. Então, nem imaginava estar aqui. E eu sou Sofia, né, doutora Sofia. Eu sou radiologista mamária e eu trabalho com essa parte do diagnóstico dos exames da mama da mulher. Ou seja, a paciente que precisa se submeter a alguma investigação ou rastreamento do câncer de mama, né? Então, Sim. eu trabalho com a parte dos exames, só isso. Perfeito, perfeito. Sofia, me fala aí da sua formação, porque é muito interessante essa questão da formação médica dentro do processo da radiologia, porque existe o técnico em radiologia, que é a pessoa que bate o raio-x, né? Que é, na verdade, aquele técnico que arruma lá a mama, que faz as coisas, não é isso? E existe o médico que faz a interpretação das imagens. Então, conta aí para a gente como é essa formação, como é que foi para você essa formação. Eu vi que seu currículo é um currículo riquíssimo, você tem uma formação bem ampla, você terminou medicina aqui, João Pessoa, mas foi aqui, né, na FAMEN Foi. aqui, Eu mas sou da família. você saiu daqui, você foi para São Paulo, você tem uma experiência em diversos serviços. Conta para a gente essa tua experiência, tua carreira profissional. Por que eu estou perguntando isso? Porque é muito importante quando a paciente ela vai procurar uma clínica para fazer um exame, ela saber quem é que está fazendo o exame dela, quem é que está interpretando, de onde vem esse médico, de onde vem essa formação. Fala para a gente. Primeiro, a caminhada foi longa, né? Eu fiz Uhum. medicina aqui em João Pessoa. Sou de uma família de médicos. Fui muito influenciada para fazer medicina por causa da família. Então, após eu me formei aqui na FAMEN, eu fui para São Paulo. Meu pai é radiologista, meus primos são radiologistas, minha mãe é ultrassonografista. Então, todo mundo aqui na minha família trabalha com imagem e eu acabei não fugindo do tema. Né? Sim, Então, eu fui para São Paulo, eu comecei com ultrassonografia geral. Passei 2 anos fazendo residência de ultrassonografia geral. Depois eu fui para a Beneficência Portuguesa. E foi lá que eu decidi trabalhar com mama, né? Só com sim, mama. E foi onde eu fiz sim. a minha especialização em radiologia mamária. Isso aí bota aí mais uns... Juntando o fim da faculdade até eu terminar a radiologia mamária, 4 anos, né? Então já são 10, né? Porque 6 de 4 por 6 da medicina mais faculdade, 4 são 10 anos. 10. Isso. Terminei a formação e eu não voltei para João Pessoa. Eu permaneci em Sim, São Paulo. Eu fui trabalhar em um serviço lá que era especializado em mama, que foi a sim. Prevent Senior. E aí lá eu fiquei
até 2018, e nesse ínterim também eu fiz um programa de observação em radiologia mamária no HC, na USP, e também em Sim. ressonância magnética no Hospital Sírio-Libanês. Então, aí, Uhum. juntando tudo, deu 8 anos. Eu voltei para João Pessoa em 2018 para trabalhar na Nova, que é onde eu trabalho hoje, né? Uhum. Trabalho exclusivamente com Então, mama. você já tem quantos anos de formada, Sofia? 10. 10 anos de formada, né? Então, veja, são 16 anos de sua vida que você dedica-se à medicina. Porque 6 Isso. anos de formada, mais aí os 10 anos que você passou, então são 16 anos, né? Uma boa parte da sua vida você já dedica à medicina, e tão jovem, né? Em relação aos tecnólogos, eles são profissionais extremamente importantes para o meu trabalho, Uhum, porque é através deles, com o trabalho deles, que eu consigo fazer o meu diagnóstico. Então, se eu não tenho a ajuda deles, se eles não fazem o trabalho deles bem feito, isso pode uhum, prejudicar o meu trabalho. Então, assim, sim, o tecnólogo entra nessa importância técnica da execução do exame, que não é executado pelo médico, né? sim, O médico, o único exame que ele executa dentro da radiologia mamária é o ultrassom. O uhum, ultrassom sou eu que executo, né? Eu tanto dou a interpretação, como também executo o exame. Mas a sim. mamografia e a ressonância são os técnicos quem realizam. Então, Eles coletam o essa, exame, né? isso, eles executam o exame. Então, essa parte técnica é com eles. Então, daí a importância do meu trabalho ser bem feito, eu dependo deles também. Então, Isso. é muito É um importante trabalho em essa conjunto, participação né? deles. Isso. Que coisa boa. Então, olha, deixa antes da gente continuar nossas conversas, que eu tenho várias perguntas para você, e eu sei que o nosso bate-papo está muito bacana também, já começou muito bom. Tem uns beijos aqui que a gente vai mandar, né? Um beijo de boa noite também para a Luciene, que é o nosso fã-clube aqui, para o nosso amigo Fagner Fernandes. Você conhece essa pessoa? O nosso guru, É o nosso guru, né? nosso É o guru. bruxo da É o comunicação, bruxo né? da comunicação. Pois é, você também faz trabalho com ele, né, Faço. Sofia? Pois é, Wagner tem me ajudado bastante, principalmente na parte da minha dicção. sim, Eu procurei para melhorar não só a falar em público, como também a falar mesmo. Então, ele me sim. ajudou bastante e vem me ajudando bastante. Sim, com certeza. Fagner tem sido para mim também uma pessoa muito inspiradora. Eu precisei, foi 2018, dar uma palestra assim bastante importante, né? Fui para a KLA e eu não conheci o Fagner, eu fui apresentada a ele exatamente para que ele fizesse esse trabalho comigo, para que eu pudesse dar uma palestra para um auditório grande, que eu tinha experiência em palestras menores. Mas como a minha voz chegar até a última Sim, pessoa da fila, né? Que a gente precisa de ter um trabalho profissional, tem que ter uma sim, performance para isso. E o Fagner foi fundamental nesse trabalho. E depois disso nós nos tornamos amigos. E aí a gente vem fazendo muitas coisas juntos também, né? E ele, de fato, é um profissional espetacular. E ele tem um trabalho com médicos muito sim, importante, esse trabalho sim, dele, né? Também sim. doutor Jorge, né? Doutor Jorge Mendes é outro também que vem de Fagner, né? Super importante a gente estar falando e reconhecendo esse trabalho do nosso amigo Fagner Fernandes. Também Sofia Araújo, Sônia Araújo, Lila é uma pessoa assim também que está aqui com a gente, Aldenisa, Lidiane. Olha, a Lidiane, ela é de Goiânia, né? De Pernambuco. Paulinha também está aqui com a gente e tem uns comentários. Ó, Fagner comentou uma coisa aqui com a gente. Ele está dizendo assim: doutoras tops, olha, vocês são show demais. Obrigada, meu amigo. Né, Sofia? É verdade. Bacana, né? A gente receber assim um elogio. E Luciene está dizendo, hoje a live é dose dupla. Verdade, Luciene. Que maravilha. E Paulinha está dizendo, amei essas duas juntas. Que coisa boa. Obrigada, meninas. E Obrigada, aí, meninas. e aí eu tenho algumas perguntas para você, tá? E eu sei também, pelas nossas conversas antes da live, a gente tinha conversado sobre essa questão da gente, esse nosso interesse de tratar dessa mulher que é portadora de câncer de mama, que faz um tratamento, como é que fica essa mulher. E aí é super importante a gente estar vendo
essa mulher como um todo. Aí eu tenho uma pergunta assim para ti, né? Eu já sei que você é aquela pessoa que dá o diagnóstico, né? Que faz, que escreve, essa mulher vai receber e vai levar para a mastologista, né? Mas como é para você, Sofia, quando você, que é especialista em radiologia mamária, como é para você fazer esse diagnóstico, saber que aquela mulher está com um diagnóstico positivo para o câncer de mama? Como é que tem sido isso para você? Bem, na verdade, primeiro eu preciso deixar claro que assim, o diagnóstico não é feito por mim, né? Sim, Quer dizer, trocando a palavra, a confirmação diagnóstica não é minha, sim, tá? Durante os exames eu suspeito, né? Eu vou sim, estimar o risco daquilo ali ser câncer ou não e vou orientar a conduta para o médico assistente. Vamos supor, às vezes é a ginecologista, a primeira médica dela é a ginecologista. Então, vamos lá. isso. É um Recebo vários caminho, né? exames. Isso, eu recebo vários exames da doutora Vani Cleide, então ela manda lá os pacientes dela e eu vou fazer o exame de rotina, a paciente não está sentindo nada, e aí eu acho alguma coisa, seja no ultrassom ou na mamografia, e eu vou lá estimar o risco daquilo ser câncer, né? E a gente tem uma escalinha, uma graduação, né? Que a gente Sim, coloca uma conduta, orienta o médico. Então, vamos supor, doutora Vani Cleide recebe a paciente e um exemplo eu encontrei um nódulo na mama da paciente dela. Então, a doutora Vani Cleide vai receber, essa paciente vai ver o que eu escrevi, né? E vai encaminhar ela para mastologista. E aí sim, ela vai para a mastologista vai ver o meu laudo lá, a minha suspeita, vai solicitar a biópsia, e aí eu vou fazer a biópsia, e aí essa biópsia vai para o médico patologista. E aí é o médico patologista que não aparece, ninguém sabe quem é que vai dizer que é câncer. E aí a paciente recebe o envelope e leva para o mastologista. E na verdade a mastologista é quem vai dar o veredito. Só que, o que acontece? Como elas me veem lá fazendo o exame, na hora elas ficam, doutora, é câncer. Doutora, fala a verdade, não me esconda nada. É câncer. Então, porque assim, você faz dois momentos, né? Você faz o momento da ultrassom, que você está com isso, contato com ela, da você biópsia. faz, exato, você faz a biópsia, né? E nesse movimento aí é que você está, principalmente na hora da biópsia, né? Que ela Exato. Não, fica, a biópsia é o pior. Assim, é aquela, é a doutora, fase, mas é o momento mais difícil, né? e o que é que a senhora acha? Não, doutora, pela sua experiência, o que é que a senhora acha? Então, assim, Ai, elas meu ficam Deus. cobrando. Não, é um drama, eu vou te falar que exige muito preparo psicológico, porque, Uhum. como eu só trabalho com isso, só com isso, todos os dias, eu não vario as especialidades, porque, assim, outros médicos, eles fazem mama, faz abdômen, então, assim, eu só fico com isso. Então, é muito intenso o trabalho. Eu confesso que alguns tipos de cânceres de mama, porque assim, existem vários tipos de câncer de mama, existem vários graus, é bem heterogêneo. Nem todo câncer é tão grave, existem os mais leves, existem aqueles mais graves. Então, assim, é diferente, né? Cada caso é um caso. Então, tem Sim. alguns casos que Tem eu a confesso. idade da paciente também, né? Tem, Tem uma série de fatores, né? quanto mais nova, mais chocante é. Pior. E mais chocante para mim também. Isso. Né? Então, assim, às vezes a paciente vem, eu olho, eu já sei que é um câncer, mas eu sei que é levinho, assim, sabe? Então, aquela coisa, eu já sei que vai dar certo, vai dar tudo certo, vai ser fácil. Então, assim, e como dizer para ela, eu também não posso ser tão indiferente, né? E ela fica, doutora, é câncer, aquela coisa toda. Então, assim, tem algumas imagens que você já olha e você já bate o olho e você sabe que é câncer, tá? Mas eu não posso dizer que é câncer, porque eu É não tenho uma porque confirmação. O que eu tem que ser po- o anátomo patológico, né? Exato. Porque existe também algumas imagens que elas podem simular câncer e não ser. É uma pequena minoria, mas existe. Então, eu não posso dizer para a paciente, olha, é câncer, ela vai lá no patologista, não é. E aí, doutora Sofia mentiu? Entendeu? Eu não posso. O que é que eu faço? Eu converso com ela, né? Com Sim. muito jeitinho, com muita delicadeza, né? E ali, sentindo o terreno, preparando a paciente para a notícia. Tem umas que são mais tranquilas, tem outras que... Eu falo que tem um cisto, ela já está chorando, né? Tem isso também.
tem um pavor, né? Um medo muito grande, um grau de ansiedade Muito. muito elevado, né? Muito. A paciente da mama, eu falo que é uma bombinha relógio, né? Elas vêm com medo do exame, elas têm um medo imenso. Às vezes elas só em entrar na sala, elas não estão sentindo nada e elas têm medo. Eu coloco música na sala, Sim. cheirinho, sabe? Luz, meia luz, conversa, eu tento ser descontraída, mas assim, às vezes não dá, não adianta. Ela tá lá assim, com o olho assim, olhando para mim. Às vezes eu tô fazendo Apavorada, né? Mas eu tô fazendo o exame, eu Apavorada. fico focada aqui na tela. Quando eu olho de lado, ela tá assim, ó, pra mim, assim. E aí, doutora? Tem alguma coisa? Né? Então, assim, é um exame que eu presencio esse temor, esse pavor todos os dias, a maioria delas. Porque veja só, Sofia, o caminho da mulher, do cuidado, né, que ela precisa ter, é um caminho que passa. A primeira consulta, quando ela já chega na gineco, ela já chega assim, muitos chegam tipo assim, eu vim fazer minha rotina e rezando para que não dê nada, né? Nem nada. Aí beleza. Mas quando ela chega na hora de fazer a ultrassom da mama e a mamografia, aquilo que para ela era uma consulta ginecológica já passou a ser o primeiro estágio da atenção. Aí imagina quando esse resultado dá um nódulo, que precisa de uma investigação, que aí vai para mastologista, e para mastologista ela já vai neurada. Vai. Aí a mastologista pede A a biópsia. biópsia. Quando ela chega para você, ela já chega num estado de ansiedade, grau máximo. Grau máximo, grau Né? máximo. Grau máximo. Grau Porque ela máximo. diz, pronto, se eu já fui para a Vanicleide, já fui para mastologista e já estou aqui em doutora Sofia para fazer essa biópsia, meu Deus, é um câncer. Né? Não, é exatamente isso. Durante o ultrassom, elas já perguntam, mas por que eu tenho que fazer biópsia? Uhum. E aí você vai... É câncer, doutora, fale logo, fale a verdade. Então, assim, eu trabalho com esse nível de estresse delas, tentando ali com Sim, muita sim. delicadeza, né? Não piorar a situação, né? Não deixá-las mais ansiosas, porque a gente sabe aqui, inclusive eu vou aproveitar e dizer para vocês, a maioria das biópsias são benignas, tá? Uhum. A maioria das biópsias são benignas. Um percentual bem elevado, né? A gente biopsia muito mais nódulos benignos do que malignos. Então, assim, Sim. a chance de ser do bem é muito maior do que ser do mal. Então, se você tem uma biópsia para fazer, não precisa entrar em pânico. Eu falo isso pra gente, não entre em pânico, tem calma, né? E mesmo que venha a ser câncer, né? A maioria deles são de um grau mais tranquilo. Então, tudo depende também do estágio que você detecta o câncer. Aí a gente vai entrar nesse mérito agora, né? Então, tudo depende do estágio que você detecta o câncer. Quanto mais cedo você faz esse diagnóstico, melhor para você. Sim. Né? Então, ficar com medo, ficar fugindo, ficar se escondendo, só vai piorar as coisas. É isso que eu falo para as pacientes. Faz logo a biópsia, vamos resolver, entendeu? Sim. Não tem medo. Isso, perfeito. Aí veja só, existe uma coisa super importante no tratamento dessa mulher com câncer, que já é esse contato que ela tem aí. Né? Porque, veja, vamos imaginar que deu positivo. Porém, o fato dela ter sido bem assistida na hora da biópsia, né? Dela ter tido uma relação médico-paciente com a radiologista, no caso com você, isso dá para ela já uma segurança, porque ela sabe que ela está sendo cuidada. Eu percebo isso, Sofia, como uma coisa super importante, sabe? Essa relação médico-paciente. E aí, você traz algo que é muito novo para a gente, essa relação do médico radiologista com a paciente. Porque, veja, isso não é uma coisa que existia, sabe? O radiologista era aquele médico que parecia mais o técnico, era um médico que não aparecia muito. Hoje, vocês estão humanizando muito isso. Então, do trabalho que você vivenciou lá em São Paulo, nos vários serviços grandes, importantes, como você já citou, né, que a USP, o Sírio-Libanês, né, tanto a Beneficência Portuguesa, você também esteve lá, né? Então, assim, como é que está sendo feita a nível de Brasil? Eu sei que aqui em João Pessoa eu tenho recebido minhas pacientes, vai para você e elas voltam muito felizes, né? Por essa humanização do tratamento. Como é que está sendo isso? Porque eu percebo que isso aí é um passo super importante no tratamento. Você concorda?
Concordo. Eu acredito que eu sou aqui o que eu era lá. Na verdade, não é que eu vim aqui fazer uma coisa nova. Eu acho que eu aprendi a ser assim desde do dia um, né? A gente vem sendo treinado para tomar conta da paciente, fazer tudo por ela, o melhor por ela, tentar conter essa ansiedade, esse medo, chegar junto. Mas também tem um pouco de mim também nisso. Não é só, não é que eu fui Sim. treinada lá. Eu tenho uma frase que eu falo, que eu costumo dizer: para trabalhar com pessoas, você tem que gostar de pessoas, né? Então, assim, você tem que Isso. gostar de lidar com pessoas. E eu Sim. gosto de lidar com pessoas. Eu a ressonância magnética, eu não preciso ver a paciente. Ela chega, vai preencher um questionário e vai fazer o exame dela e chega a pastinha para mim, eu laudo, entrego o exame e não sei nem quem é. Eu recebo as pacientes. Eu vou lá, me apresento, vou Sim. laudar seu exame, porque a senhora está fazendo, eu colho a historinha, entendeu? Eu faço questão de mostrar que existe uma pessoa ali que vai laudar. O que acontece? A mamografia não dá porque são muitas, né? Sim. São Mas muitas e a mamografias. mamografia, você já está com ela ali também, É, né? exato. A maioria das pacientes que vão fazer mamografia, elas vão fazer ultrassom, elas fazem a casadinha, né? Então, eu Uhum. não preciso dar o olho. Então, a ressonância não. E outra coisa, a ressonância já é o exame final. Muitas vezes a paciente já tem um diagnóstico de câncer, ela está fazendo um tratamento de quimioterapia, então ela está ali super fragilizada. Ou então ela Uhum. já fez a biópsia, mas ainda não tem o resultado. É um exame que, assim, já é mais ali no final. Não é um Uhum. exame rotineiro para. Não estou sentindo. São poucas as pacientes que vão fazer ressonância como rastreamento. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas já é um exame ali que ele já é mais no final. Então, Uhum. eu desço, me apresento, né? Vou lá dar o seu exame, porque que a senhora está fazendo isso. Às vezes elas têm medo do exame, porque não é um exame muito comum, né? Tem um acesso Sim. venoso. Então, eu gosto de dizer: oi, eu sou a doutora Sofia, eu estou aqui para cuidar de você, qualquer coisa que você precisar, né? Pode me procurar, Isso faz chama. toda a diferença, Sofia, toda a diferença. Isso é muito, muito, muito importante. Sabe, nessa pandemia, uma das coisas que eu estou sentindo muita falta é do abraço, sabe? Porque assim, eu estou com quase 30 anos de consultório, sempre, desde do dia um, né, que eu comecei o consultório, que eu já tinha esse hábito de ir lá na porta, receber a paciente, abraçar. E agora, infelizmente, o máximo que eu posso fazer é abrir a porta para ela entrar e para ela E dá sair. o bracinho Ai, aqui, ó. meu Deus, é só esse bracinho, sabe? Chega a dar assim uma angústia na gente por não poder dar esse calor humano, né? É Que é verdade. super importante. E aí, como você está falando de ressonância, tem uma pergunta que é muito comum as pacientes, elas me fazem essa pergunta como tipo assim, doutora, quando é que eu vou fazer a ressonância da minha mama? Né? E aí eu falo para ela assim, aí eu gostaria até que você conversasse um pouco sobre a ressonância mamária, porque muitas mulheres elas acreditam assim que a gente, como médica, a gente sabe, né, da importância quando é necessário pedir, mas eu gostaria que você explicasse, porque muitas mulheres, pelo nome ressonância, ser assim, um exame tão sofisticado, Sofisticado. né, caro também, diferente, né? Será se ele é melhor, né? Como seria isso? Fala aí pra Elas, gente. elas me perguntam assim, doutora, qual é o exame mais preciso para ver a Mais mama? preciso isso. Elas adoram essa palavra. Doutora, qual é o mais preciso? Eu quero saber qual é o exame é. E aí, o que eu falo para elas? Gente, não existe exame mais preciso na mama. Todos eles se unem, se complementam, Isso, todos eles isso. são importantes. Cada um tem sua importância, né? A ressonância é um exame poderoso, é um exame sofisticado, mas não é para todo mundo, nem para toda hora. Por quê? Porque além dele, ele é sim um exame poderoso, mas ele dá uma taxa, ele, como é que eu posso dizer? Ele é tão sofisticado que ele detecta muita coisa e muita coisa não é assim, não é Desnecessária, suspeito, né? Exato, necessário. Então exato. você tem que, quando pedir o exame de ressonância, tem que ter um direcionamento. Porque senão o que, é que vai acontecer? Vai estressar muita gente à toa. Entendeu? Isso, Vai estressar muita gente à toa. Então, para evitar estressar muita gente à toa, a gente só usa quando precisa. E quando é que a gente precisa, né?
Rastreamento, ou seja, o que é o exame de rastreamento? Rastreamento são exames em pacientes assintomáticos, ou seja, elas não estão sentindo nada, e a gente pede esses exames para encontrar o câncer que a gente não sente no estágio inicial. Então, isso é um rastreamento. A paciente não sente nada e vai lá fazer os exames de rotina. Isso é o rastreamento. A paciente não sente nada. E quando é que a gente faz o rastreamento com ressonância? Quando a paciente ela é de alto risco. O que é ter um alto risco? É quando ela tem história familiar positiva, mãe, irmã, paciente, história familiar positiva de primeiro grau. Quando ela tem Sim. alguma mutação genética já conhecida. Quando ela já teve Essa mutação genética é aquele BC, o BRCA 1 e 2. Isso, ela já fez o teste por conta que a família teve, enfim, alguma indicação. Câncer de ovário também conta como alto risco. Sim. Então, ela já tem uma mutação genética, por algum motivo, ela já sabe que tem. Né? Alguém na família teve câncer de ovário. Então, ela tem algum fator de risco que eleve o risco dela perante o resto da população. Então, a gente usa a ressonância para fazer o rastreamento. Por quê? Porque essas pacientes elas vão ter um tipo de câncer mais agressivo, né? Elas podem ter um câncer mais agressivo e que às vezes pode a gente não detectar na mamografia e ela já passa para o estágio invasivo e a ressonância vai ajudar a gente a fazer essa detecção mais rápido. Então, hoje preconiza-se usar a ressonância em combinação com a mamografia, mas nunca substituir a mamografia. Isso para pacientes de alto risco. Ah, doutora, e eu que não tenho risco, por que eu não posso fazer ressonância? Por quê? Porque você pode ir lá fazer sua ressonância, e a ressonância lá apitar algumas coisas e não ser nada, sabe? E aí, porque a chance de você ter esse tipo de câncer que essas duas pacientes têm não é o mesmo. Então, assim, cada caso é um caso, né? A ressonância é bom também. Você já tem um câncer conhecido, para fazer o planejamento cirúrgico, para saber se o câncer é só aquele mesmo, o tamanho, é o exame melhor para medir o tamanho do câncer. Então, a paciente já tem o câncer conhecido, a paciente ficou com dúvida, fez uma cirurgia na mama, e ficou lá uma areazinha da cicatriz da cirurgia. Então, ficou com dúvida se aquilo ali é um nódulo ou é uma cicatriz da cirurgia. Então, a gente usa a ressonância para ajudar. Isso. Então, existem algumas indicações que são específicas, mas não é bom, mas não é para todo mundo. E além de que é um exame chato, te juro, se vocês acham a mamografia ruim, a ressonância é pior. Exatamente. A posição, todo mundo quer fazer ressonância, mas na hora que chega lá, acha que chega ruim. lá e diz, bata um pino, né? Acha ruim, porque tem que fazer um acesso venoso, injeta contraste, o contraste arde, fica de cabeça para baixo, dentro de um tubo. Então, assim, não é legal, tá? Então, não queiram fazer ressonância. Olha barulho no seu ouvido, a mamografia é muito melhor. Olha, a Mari Marques está falando aí, né? Mari, Mira está dizendo, doutora Sofia fez minha corebiópsia. Olha aí que bacana, né? Mira, doeu, Mira? Quer saber se doeu, porque minhas biópsias não doem. Que legal, né? Que bacana. Olha só, é muito bom você ter feito esse esclarecimento, porque eu me lembro que há alguns anos, né, isso é coisa para mais de 10 anos, Sofia, existia dentro do consenso da gineco, toda paciente que tinha um nódulo na mama, nódulo benigno, aí era aquela loucura, tira, né? Aí houve um consenso mundial que trouxe uma informação super importante, que é assim, que o câncer, ele já nasce câncer, aquele nódulo benigno, ele não vai virar um câncer, por isso que muitas vezes existe essa conduta conservadora das mastologistas deixarem a paciente com o nódulozinho dela lá e observar, faz o exame anual. Aí as pacientes me perguntam, mas doutora, por que eu não tiro? Eu tinha que tirar. Aí a minha resposta para elas, aí eu quero que você comente isso, eu tenho falado isso com uma convicção assim muito forte. Eu digo, olha, o seu nódulo já é conhecido. Então, ele é conhecido das ultrassonografias, das mamografias anteriores, está lá, está conhecido, ele não vai virar câncer. A área ao redor desse nódulo é uma área que tem possibilidade de até aparecer câncer, ok. Porém, se faz uma cicatriz nessa área, retirando esse nódulo, dificulta muito para o radiologista fazer a avaliação, não é? E o que é que você diz dessa conduta? Porque uma mama mutilada, uma mama cheia de cicatriz, eu acredito que deve ser um estresse para vocês, né? Com certeza.
Então, em relação ao nódulo já está lá, elas também me perguntam, ah, doutora, é para tirar, eu quero tirar. Primeiro que eu não tiro nada de ninguém, tá, gente? Então, assim, né, eu falo logo pra gente, vamos falar com a mastologista de vocês. Eu não tô aqui, eu não tiro nada de ninguém, eu não entro nesse mérito, mas elas querem saber, é para tirar, eu não sei. Conversa lá com a sua mastologista. Ela é quem manda em você, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, enfim, em relação ao nódulo, do ponto de vista radiológico, se o nódulo ele tá lá, do mesmo tamanho, por 3 anos, ele não Sim. mudou, ele não alterou, a chance dele ser câncer é zero. Depois de 3 Isso. anos, porque ele cai para o BIRADS 2, né? Então, o BIRADS Sim. 2, a chance de ser câncer é zero. Então, se eu tenho um nódulo que está lá há 3 anos, bonitinho, quietinho, não mudou, né? Ele não vai ser câncer. Esqueça ele. Você pode até ter câncer, mas em outro lugar, não ali. Exatamente, Entendeu? Pode ter perfeito. do lado, você pode ter do lado, mas não vai ser ele, entendeu? Exato, exatamente. Então assim, não precisa. Lógico, existem algumas mastologistas que optam por tirar, isso aí é cada conduta tem que ser Sim. individualizada. Às vezes a Uhum. paciente é ansiosa, é melhor tirar. Às vezes a paciente não é aquela paciente que faz o controle certinho, então a mastologista prefere tirar, porque sabe que ela não Isso. vai fazer o controle. Então, assim, Uhum. tudo depende, é uma análise geral Individual, do né? contexto. Eu tô falando do ponto de vista radiológico, que se o nódulo tá lá bonitinho, Uhum. tá? Não vão chegar na mastologista que quer tirar o nódulo de vocês e olha, a doutora Sofia falou que não é para tirar. Não é para falar isso, tá? Não é isso. Claro, Por favor, eu não exatamente. tô falando isso. Eu tô falando o seguinte, que o nódulo, se ele fica 3 anos bonitinho lá quieto, a chance dele ser câncer é 0%. Pode ir até 0%. Porque Uhum. essa mastologista vai tirar, eu não sei, você tem que conversar com ela, porque ela que sabe das coisas, não eu. Uhum. Às Então, vezes, assim, a região que tem microcistos agrupados é uma região muito mais perigosa do que o nódulozinho que está lá há vários anos, né? isso também tem que ser avaliado também com calma, porque os microcístios agrupados, na verdade, pode ser um estágio inicial do cisto que vai se formar. O Sim, microcisto, porque assim, a gente tem aquela árvorezinha ductal que parece uma, eu até desenhei no meu Instagram, é uma árvorezinha cheia de folhas, ramificações, e o cisto nasce dali, vai enchendo de sim. água ali naquelas bolinhas e vai aumentando, aumentando, aumentando e forma o cistão. Então, o microcistos agrupados é o estágio inicial do cistão. E por que a gente controla o microcistos agrupados? Porque ele pode confundir com carcinoma ductal in situ. Isso. Então, é por isso. Então, a gente controla. Então, passou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, o microcisto está lá bonitinho, ele não vai mais ser carcinoma ductal in situ, câncer in situ, Porque se né? tivesse de ser, já tinha sido, Já né? era. E, às vezes, de um exame para o outro, ele some porque ele virou o cistão. Então, às vezes, Entendi. você fez o exame em um ano e no ano seguinte, o microcisto sumiu. Não sumiu, ele aumentou, ele virou um cisto. Entendeu? É o estágio antes do cisto. Né? Então, cada caso é um caso. Vocês têm que Isso, confiar na médica de vocês, que passam as condutas, né? Elas que sabem das isso. coisas, elas que analisam todo o contexto. A gente Uhum. orienta ali embaixo, é uma orientação, né? Na verdade, Isso. uma orientação padrão, né? E é isso. Olha só, tem perguntas aqui que é assim, falando o seguinte, tem uns comentários também, mas tem umas perguntas. Vamos lá. A pergunta tem assim, uma mama densa é fator de risco para o câncer de mama? Sim, sim. Tu explica aí o que significa esse termo mama densa, porque, né, às vezes a pessoa diz assim, o que é isso, mama densa, É né? a pergunta número 1. Isso. Doutora, o que é mama densa? Então, mama densa é o seguinte, a nossa mama, ela é composta de gordura e de glândula. Todo mundo tem gordura e tem glândula em proporções diferentes. Cada um tem a sua proporção. Tem gente que tem mais gordura do que glândula. Isso não quer dizer que você é gorda, tá? Eu deixo isso bem claro, que eu sou magra e eu tenho uma boa proporção de gordura na mama. Então, assim, isso é uma questão biotipo. Então, você pode ter gordura e glândula. Então, se você tem mais glândula do que gordura, a sua mama é densa. Se você tem Exato. mais gordura do que glândula, a sua mama ela é substituída, é adiposa, ela é gordurosa. Para o radiologista, na mamografia, a mama gordurosa é melhor. Tá? Uhum. E no ultrassom, a mama fibroglandular, ela é melhor. A mama Aham. densa é melhor, é o contrário, por conta do contraste das cores das lesões, né? Então, a Entendi. mama densa, ela aumenta o risco, por quê? Porque eu tenho mais glândula, o câncer nasce na glândula, né? Então, se eu tenho mais glândula, eu vou ter mais superfície para ter uma mutaçãozinha ali, uma célulazinha daquela ficar doente e virar o câncer. E também isso, né? E também pela dificuldade do diagnóstico na mama densa. A mama, quanto mais densa, é mais difícil
a gente diagnosticar, porque confunde com nódulo, na mamografia esconde. Então, a mama densa ela é um desafio para o diagnóstico. Então, além de aumentar a superfície, a chance de você ter mais câncer, porque você vai ter mais células ductais, né? Você também tem aí um desafio diagnóstico para o médico. Então, sim, aumenta o risco de câncer. Perfeito. Tem outra pergunta também. Doutora Sofia, quem tem seio pequeno consegue fazer a mamografia? Sim, homem faz mamografia. Então, você faz também. Exatamente. Arrocha um pouquinho mais, dá aquele jeitinho, né? Acaba dando certinho. Tem uma outra pergunta aqui. O fator hereditário é muito forte para ter câncer de mama? Sim. O fator depende também do seu fator hereditário, né? Vamos supor, minha bisavó teve câncer de mama, não? Sim. Né? Isso. Quando a gente fala fator hereditário forte, é mãe, irmã, as irmãs da mãe, né? Então, assim, aquele núcleo mais próximo, né? Vamos supor, se você chega falando que a sua irmã teve, as suas 3 irmãs tiveram, sua mãe teve, filha, aguarda. Aguarda, exatamente. Aguarda. E também tem uma história também do estilo de vida, né, Sofia? Isso, estilo de vida, obesidade, exercícios físicos, tabagismo, né, o que você come, então tudo isso influencia. O estresse, gente, medita, o estresse é fator de risco. Exatamente, e grave, né? Por isso que é boa a meditação, né, Sofia? Eu medito todo dia. Também. Olha, Charliene, ela diz o seguinte, Sofia linda demais fazendo live, olha só. Charlie é suspeita, viu, Charlie? Você não vai. Jéssica Lima diz, eu sou fã dessa médica linda. Olha aí, tá vendo, Sofia? Eu também sou sua fã, Jéssica. Ai, dedicada, humana e ótima profissional, doutora Sofia. Que bacana, viu? Fico feliz com isso, Sofia. Aí tem uma pergunta aqui para você. Quem tem nódulo benigno precisa fazer tomografia? Tenho 40 anos e faço só ultrassom. Eu acho que ela quis dizer mamografia. Né? Porque tomografia não é um exame indicado para mama, né? Na investigação da mama, a gente usa ultrassom, mamografia e a ressonância, né? Então, isso. Ela está dizendo que ela tem um nódulo benigno, se ela precisa fazer a mamografia. Ela tem 40 anos, é isso? Isso. Na verdade, você vai precisar fazer a mamografia não por causa do nódulo, mas por causa dos seus 40 anos, né? Se você não tivesse 40 anos, se tivesse menos, se você tem um nódulo benigno, você não precisaria fazer mamografia porque você não teria idade, mas na verdade você fazer mamografia sim, você precisa, mas porque você tem 40 anos. E também, olha, interessante, tem uma outra pergunta aqui, mas só para você esclarecer, que é uma coisa assim bem simples, mas a pergunta né? Por que as mulheres só podem fazer, ou só deve fazer, ou só está indicado fazer a partir dos 40? Né? Então, isso aí foi uma idade, foi vários trabalhos foram feitos para decidir qual era a idade de corte, né? E eles viram que o risco aumentava significativamente a partir dos 40 anos. E também por causa da densidade mamária, né? A densidade mamária atrapalha, então não adianta fazer mamografia em paciente com menos de 40 anos se não vai dar para ver muita coisa, porque a maioria vai ser densa, né? E a radiação também, o tempo de radiação que você vai... a mamografia não vai acrescentar porque sua mama é densa. Você vai levar radiação. O risco-benefício não compensa, né? Não vai valer a pena. Isso. Bacana. Olha outra pergunta aqui, Sofia. Qual o nome da clínica, doutora Sofia, que a senhora trabalha? Nova Diagnóstico, segunda, sexta, todos os dias, de manhã e de tarde. Pode ir lá. Que coisa boa. É vizinha a Promulher, né? Onde eu estou. Bacana. Olha, tem uma pergunta aqui também. Minha avó minha avó teve câncer, né? Minha mãe teve, mas meu BCA1 e 2 não mostraram mutação. Nem da minha mãe mostrou mais. Posso ter câncer de mama ainda? Sim. Inclusive eu que nem tenho mãe, que nem tenho todos nós podemos ter câncer de mama. Ter câncer, exatamente. O fato de você não ter mutação, isso é ótimo, já é um risco a menos, mas ainda o risco familiar, porque assim, existem vários outros genes, né? Não é só o BRCA1, nem é o BRCA2, mas sim, você pode ter câncer, sim. Mas você diminui um pouquinho o risco. Exatamente. E aí a gente traz a questão da prevenção, né?
tanto da busca de procurar fazer os exames, como também de mudar o estilo de Sim. vida. Porque eu creio muito, sabe, Sofia, nessa coisa do estilo de vida. Eu acho que quando a gente muda a nossa forma de pensar, que aí é um assunto importante para a gente entrar agora, que é na coisa da autoestima mesmo, da Sim. mulher, né? E quando a gente começa a mudar isso, aí a gente começa também a ter mais qualidade de vida. Mas tem outra pergunta aqui antes da gente. Nossa, tá chovendo de perguntas aqui, Sofia. Eu acredito que a gente vai precisar fazer uma outra live para a gente falar Vamos, sobre aquele outro assunto, viu? Mas vamos tá. responder as perguntas das meninas. Olha só. Quem nunca amamentou tem risco de câncer de mama? Sim. Inclusive, no Lípara, quem nunca amamentou, quem nunca teve filhos, é um risco ainda maior para câncer de mama. Ou seja, quanto mais avançada a idade da primeira gestação ou não ter filhos, você aumenta o seu risco para câncer de mama. Exatamente. É um dos fatores sérios, né? É. Aí vamos lá, tem outra aqui que diz assim: doutora, fale sobre o câncer mamário intraductal. Então, o câncer mamário intraductal é o mais comum. A gente tem dois tipos, o intraductal e o lobular. E o câncer intraductal é o câncer, o principal, né? Que é o câncer dentro do ducto mamário. O que é o ducto mamário? A gente tem lá a nossa glândula, ela parece uma árvorezinha, onde ela é formada de lóbulos. Eu falo que os lóbulos são as folhas das árvores e os ductos são os tronquinhos, tá? Uhum. E aí, naquele tronquinho, que é o ducto, e ali uma célulazinha daquela, ela vai ficar doente e ali vai nascer o câncer. Então, quando o câncer nasce no tronquinho, que é o ducto, a gente chama de ductal. Quando nasce na folha, que a gente chama de lóbulo, aí esse é o lobular. Mas os mais comuns são os ductais. Existe diferença de gravidade, Sofia, entre um e Sim, outro? sim. O ductal, na verdade, existe uma série de fatores para a gente predizer a gravidade. Né? Uhum. Mas é mais fácil o ductal ser mais grave do que o lobular. E também Certo. ele é mais frequente. Porque Mas ele pode disseminar mais rapidamente, né, o ductal? e também por conta das características que ele pode ter, né? O ductal ele tem um espectro maior, então. Mas assim, existe o ductal in situ e o ductal invasivo. Sim. Qual é a diferença? O in situ é quando ele está preso dentro do ducto. Então, a Uhum. célulazinha maligna, ela está dentro do ducto, ela não saiu do cano. Então, imagina um cano do Uhum. tronquinho, está lá dentro a célula. Então, esse câncer é câncer, ele está lá proliferando as células, mas ele não faz nenhum mal, ele fica ali dentro, preso. Né? Sim. Quando ele rompe, quebra o galho e sai para o resto do tecido Uhum. mamário, aí a gente chama de invasivo. Né? Aí sim que ele pode entrar na corrente sanguínea, nos vasos linfáticos e ir para outros lugares. Enquanto ele está lá dentro do tronco, ductal in Sim. situ, a gravidade dele é tranquila. O problema é que se você não tratar, ele vai quebrar o tronquinho e vai invadir. Perfeito. Olha, tem uma outra pergunta aqui. A mama densa deixa de ser densa em alguma fase? Então, depois da menopausa, entrou em menopausa, a glândula, Deus é muito perfeito, né? Porque ele entende que a mulher não vai precisar mais da mama, né? Porque ela não vai mais amamentar. Então, ele Aham. começa a trocar a glândula por gordura. Então, é por isso que também aumenta o risco, porque nessa troca, né, pode haver É. um erro, né? Por isso que existe esse risco de ter câncer de mama, vai aumentando quando você vai envelhecendo. Vai Uhum. trocando a glândula por gordura, principalmente na pós-menopausa, porque cessa os estímulos hormonais. Então, mama é hormônio, que mantém a glândula são os hormônios. Então, se você não tem mais hormônio, a glândula vai murchando e vai trocando por gordura. Mas isso não é uma coisa homogênea, não é igual para todo mundo. Eu tenho um paciente de 80 anos que tem uma mama super densa, e eu tenho um paciente de Isso, 30, e eu tenho um paciente de 30 anos que tem uma mama super gordurosa. Não é uma isso. regra, não é uma regra, mas para entender, o estímulo hormonal diminui e a mama vai trocando glândula por gordura. Então, ao Uhum. longo dos anos, ela vai diminuindo a densidade mamária. Tem outra pergunta também. Olha só que legal. Fiz exame há 6 meses atrás e não deu nada anormal. Hoje descobri um câncer de mama. Olha, é normal acontecer isso? Sim, pode acontecer, é o que a gente chama de câncer Sim, de intervalo. Acontece, depende muito do sim. tipo do câncer. Você pode ter feito há 6 meses atrás
e ele Isso. ainda não está expressivo, não, ele podia até estar lá, mas não está aparecendo na imagem, né? Isso pode acontecer, não estava no tamanho para aparecer. E aí você fez agora e diagnosticou. Isso pode acontecer. Às vezes pode ser que o crescimentozinho dele nesse tempo, né? Então, sim, É, acontece. infelizmente, né? É uma coisa. A pergunta agora é a seguinte: mama densa não é melhor substituir a mamografia pela ressonância? Então, olha, Olha, é gente, por que interessante. vocês querem Toda tanto mulher fazer? Olha, eu quer. adoro o laudo da ressonância. Ó, eu adoro o laudo da ressonância, é meu exame preferido. É porque danado, todo mundo quer fazer esse exame. A gente só odiar fazer ressonância. Não existe nenhum consenso em Sim, pacientes de risco geral, tá? Ou seja, paciente que não tem risco adicional, vai trocar a sim, mamografia por ressonância. A mamografia é o exame mais importante. É o único com comprovação científica que reduz a mortalidade. É o mais importante, é o principal. Ele é lindo, não é para trocar. Você pode até fazer sua ressonância, mas você não vai deixar de fazer a mamografia, né? E se sim. você não tem risco, não tem indicação de fazer ressonância assintomática. Ah, mas eu quero. Então tá bom. Então você vai lá e paga particular, sei lá quantos É, R$ 1.000. E eu quero saber porque, meu Deus do céu, para a quantos gente. anos você vai aguentar fazendo ressonância Olha, porque para o particular. convênio liberar uma ressonância, a gente tem que ter uma É, justificativa assim, violenta, exato. né? Então, assim, ah, mas eu quero Nós, fazer. Então, gineco, a gente nem consegue, tem que ser a mastologista, porque a gente mesmo não consegue, não. gineco não libera. Então, assim, mas você quer fazer, faz, por favor, me procura. Eu vou adorar laudar a sua ressonância particular. Com certeza. Olha só, eu tenho um nódulo nas duas mamas. Faço ultrassom e mamografia. Preciso fazer ressonância? Não tem indicação. Isso. Não tem indicação. Assim, não é que não tem indicação. Se você tem um nódulo que já foi visto no ultrassom, Se não se ele é, existe dúvidas, né? Se não, se esse ele é exame. suspeito, o próximo passo é a biópsia, não é a ressonância. Isso, Porque, na exatamente. verdade, a ressonância ela não vai resolver, ela vai só atrasar o diagnóstico. Porque, vamos supor, você fez a mamografia, você fez o ultrassom, achou o nódulo. Aí você vai para a ressonância não vai te dar o diagnóstico. Ela vai dizer assim, é suspeito. Tá, mas É, a gente pronto. já sabia que era suspeito. Aconteceu uma situação bem parecida, né, com uma paciente, isso foi o ano passado, em dezembro, né? Ela nem mora aqui em João Pessoa, ela veio assim de férias, né, e tal, e todo ano que ela vem, ela passa por mim e de repente deu Pirrates 4A, aí ela disse, Vânia, eu quero fazer a ressonância. Eu digo, mulher, é a biópsia. É a Não, mas não biópsia. sei o que, eu digo, olha, se você for fazer a ressonância, a gente vai perder tempo. Porque assim, a ressonância vai só dizer para você, tem que fazer a biópsia. Aí, Exatamente. finalmente, ela, mas meu Deus, a biópsia. Eu digo, sim. Então, assim, é muito importante a gente estar tratando isso, porque é como se a ressonância fosse dizer opera ou não opera. Não, quem diz opera ou não opera é É a a biópsia. biópsia, né? Gente, vocês têm que entender que a gente segue um protocolo. Isso. Existe um protocolo que a gente chama de Uhum. algoritmo, né? A conduta ela é toda padronizada e tudo tem um porquê. É baseado em medicina de evidência, são estudos. Então, assim, a ordem é 40 anos, a partir de 40 anos, mamografia complementa com ultrassom, né? Sim, Mamadência complementa com ultrassom. Achou alguma coisa? É suspeito? Dá para ver nesses métodos? Está bem caracterizado? Biópsia. Não é para ir para ressonância. A ressonância vai lá, vai só atrasar a sua vida. Entendeu? exatamente. Fez a biópsia, descobriu que é câncer, pronto. Aí você vai fazer sua ressonância. Pronto. Entendeu? Ou Né? então, um exemplo para fazer ressonância. O paciente tem algo palpável. Você lá palpou um nódulo na mama da sua paciente. Ela foi fazer mamografia, não viu nada. Ela fez ultrassom, não viu nada. Pronto, a gente pede uma ressonância. Entendeu? Perfeito. Ela Isso, tá? Aí isso. tá indicado você fazer uma ressonância. Porque a gente não Perfeito. viu nada no ultrassom, a gente não viu nada na mamografia e a gente vai lá para a ressonância pode ser que ache. Entendeu? Perfeito. Outra pergunta. Olha só, eu nem esperava por tantas perguntas assim, viu, Sofia? Tá Tem uma aqui bombando. bem legal aqui, ó, Vani. Sim, Se a mamografia não viu, a ressonância não viu, o que fazer? Vai dormir, mulher. exatamente. Vai dormir. Relaxe, né? Relaxa. Relaxe. Olha só, no caso de nulíparas, ela pode ser acometida de câncer mais cedo, antes dos 50? Sim. Sim, né? Eu tenho, Qualquer uma. eu tenho um paciente de 24 anos. Ai. Ufa, né? Não é fácil. Olha só, eu tenho 41 anos, fiz mamografia o ano passado. A médica
que me atendeu falou que eu só preciso fazer no ano que vem. É isso mesmo? Ou tenho que fazer todos os anos? Então, depende do númerozinho que foi dado lá embaixo, que a gente chama de BIRADS, que é uma classificação, é um manual, Uhum. que serve para a gente orientar na conduta, né? Então, vamos supor, se você receber um BIRADS 1 e 2, sim, é anual. Pode voltar só com um ano, porque está dizendo que a sua mama é normal naquele dia, não teve nada. Então, não tem necessidade de você voltar antes disso, a não ser que você sinta alguma coisa. Como o caso dessa paciente aí que falou que fez o exame Uhum. normal e 6 meses depois ela achou um caroço. Aí você fala, gente, mas Sim. a paciente achou um caroço com 6 meses. Eu tenho que ficar fazendo 6 meses? Não. Só se você sentir. É, Um por ano isso é que o é tempo, importante o autoexame, né? o O autoexame. autoexame, ele é muito importante, né? Não caiu de Exato. moda, não. Sofia, teve uma vez, tem uma pergunta aqui a mais, mas eu vou só fazer esse comentário. Teve uma vez aí, numa dessas campanhas de Outubro Rosa, o Bom Dia, lá no Papo Íntimo, a gente foi fazer uma reportagem, uma matéria com as mulheres cegas, né? Lá no Instituto dos Cegos. Aí interessante que como é que a gente ia ensinar para elas fazer o autoexame da mama, né? Uma vez que assim, tinha que ser no tato, né? E aí para Sim. elas, aí, olha só o que é que me chegou. Eu orei, pedi a Deus e Deus me deu uma luz. Aí na hora lá eu fiz assim, olha, quando você for palpar, você usa isso aqui. Se você palpar e sua mama tiver igual à palma da sua mão, aí tá tudo normal. Agora, se você palpar e tiver como o dorso da mão, que tem alguma coisinha diferente, aí você tem que procurar o médico para fazer um exame, né, de ultrassom. E mamografia e tudo mais. Então, e é muito interessante, porque aí elas ficaram, né? Porque a acessibilidade delas. Então, a mama normal é uma mama que tem a Mas molinha. marmolinha, né? A palma da mão, e aqui seria. Então, assim, eu estou trazendo isso porque foi uma coisa que me chegou na hora lá e foi muito interessante, porque eu digo, nossa, Perfeita. ó, né? Que insight. Olha, tem uma pergunta aqui: o que é displasia mamária? Ai, gente, vamos lá. Displasia mamária é um nome É antigo isso, né? bonito. É velho esse nome, Então. né? Primeiro eu queria dizer para vocês que displasia mamária é um termo que não se usa mais, não existe. Foi tirado dos compêndios de mastologia, tá? Olha, é do meu tempo, displasia mamária. Do tempo de Sofia já não é mais. Displasia mamária não existe mais. Eu já não sei mais o que é isso, mas eu sei, eu minto. Mas assim, eu queria dizer para vocês que já é um termo que já está demodê, não existe mais. Mas o que é displasia mamária? Displasia mamária é um nome chique, bonito, né, que é dado para as alterações funcionais benignas da mama. Né? E o que são Sim. essas alterações funcionais benignas da mama? Então, são as alterações causadas pelos estímulos hormonais, né? Então, pode dar sensibilidade, dor e cistinhos, né? Umas fibroses. Então, assim, isso é a displasia mamária, que não é doença nenhuma, é alteração benigna, é fisiológico. Então, mas é um nome Uhum. chique, porque você imagina, Ivanicle, chega a mulher lá no seu consultório, doutora, eu tô morrendo de dor, não tô morrendo de dor, e você fala, não, você não tem nada. Nunca mais ela volta para você. É, Então, exatamente. criaram esse nome chique, displasia mamária, para você, então, você tem displasia mamária. Aí Ah, a é. paciente, nossa, eu tenho displasia mamária, ela tem alguma Tem coisa. alguma coisa, é para Então, justificar a você dor, deu uma né? resposta para ela, Isso. entendeu? Mas não é nada, gente, não é nada, Pois não. é, doença fibrocística benigna da mama. Esse é que Alterações fibrocísticas alterações, né? benignas da Alterações. mama. Alterações. Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. É, vamos conversar um pouquinho agora sobre a. Eu sei que se tiver mais alguma pergunta pode mandar, mas a gente vai estar respondendo. Mas eu queria ver com você a respeito assim de como é que é feito esse pós, porque a paciente depois que ela tem o câncer da mama, ela continua fazendo os exames, né? E Sim, lógico que ela vai fazer o cuidado com a outra mama, né? Que sim. tá laçando, né? Ela, vamos imaginar, ela fez a mastectomia, retirou a mama, colocou o implante de silicone lá, né? Fez a reconstrução, tá beleza. Só que a outra mama, ela vai precisar de fazer os procedimentos normais, né? Porque a outra mama continua. Como é que tem sido para você essas pacientes quando retorna depois que você fez o primeiro diagnóstico, que ela e tal? Como é que tem sido isso para ti, Sofia?
Primeiro que quando a paciente ela é diagnosticada com câncer de mama, ela automaticamente ela vira uma paciente de alto risco, né? Não é que você teve câncer, você não cria anticorpos quando você tem câncer de mama, né? Pelo contrário, você Boa! aumenta Show! o seu risco. É diferente do Maravilha! coronavírus. Todo mundo quer pegar coronavírus para poder ganhar anticorpos, né? No câncer não funciona assim. É. Você descobriu um câncer, pronto. Você é paciente de Vigilante alto na outra risco mama, né? para o resto da sua vida, né? Então você vai ter que redobrar os seus cuidados para que você não tenha câncer novamente e que é mais fácil ter câncer novamente do que outra pessoa ter câncer, tá? Isso. E na Então, outra mama também, né? não, quando Em eu falo outro lugar, em outro lugar também, né? em outra parte da mama, pode ser na mesma como pode ser na outra, né? Ou até Sim, mesmo em outro lugar, né? Uma sim. célulazinha dessa que migrou. Então, isso que é importante, porque é saber para poder redobrar os cuidados, né, com esse pós. E quando a Uhum. paciente ela tem o diagnóstico, parece que é uma sentença, né? Assim, você fala, tô com câncer de mama e eu queria, às vezes, muitas vezes não é o fim do mundo, tá? Hoje o câncer de mama, ele tá com uma taxa de sobrevida altíssima. Os tratamentos, eles estão cada vez mais avançados, até mesmo as terapias quimioterápicas estão super avançadas, com taxa de remissão excelente, né? Nem todo mundo vai perder a mama, nem todo mundo vai tomar quimioterapia, tudo vai depender do tipo Uhum. de tumor, do estágio que você achou. Por isso que a gente bate tanto em cima para fazer os exames, para fazer a mamografia, para fazer o ultrassom, tudo bonitinho, anual, rastreamento. Não sinto nada, mas vai. Não tinha nada no Isso, passado, mas vai. Por quê? Porque isso. o tratamento vai depender do estágio que a gente acha o câncer, né? Do Sim, estágio que a gente acha o câncer e do tipo do câncer, claro, também. sim. Então, assim, o pós elas recebem aquela notícia e elas não têm muita noção do que é, do que aguardam elas. E eu acho que, assim, o pior são as pacientes mais novas, porque não tem maturidade ainda para passar por isso. Não tem maturidade para perder o cabelo. Não tem maturidade para perder uma mama. Você imagina o que é você dizer para uma menina de 25 anos e ela vai ficar careca e sem mama. E muitas vezes tira as duas, entendeu? É, é isso. Muitas vezes tira as duas. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado. Tem a E ver com a questão da sexualidade, da autoestima, né? É muito forte, porque mexe com todo o eu dessa mulher, né? O feminino dela. eu acho que as mais novas, quando eu falo as mais novas, não estou falando das de 20, as que são sexualmente ativas, vai. As mais novas que eu falo Uhum. são as que são de 50 para baixo, 60, hoje em dia 60, É, vai, 60 para baixo. 60, 60. 60. As de 60 para baixo. As que são sexualmente ativas, né? Eu acho que isso pesa um pouco. Mais para cima, não tem tanto problema, porque assim, eu acho que a vaidade já foi um pouco deixada de lado, né? É normal, a sexualidade já não é uma coisa mais importante. Então, eu acho que para elas são mais fáceis passar pelo processo. Mas as mais jovens, eu acho que é bem difícil. E sim, tem vários exames para fazer depois que a gente descobre o câncer. Vai ter que fazer estadiamento com cintilografia óssea. Às vezes precisa de um PET scan, em casos extremos, ou doenças mais avançadas, enfim, com indicação. Tem que fazer os controles que vão ser mais restritos, mais curtos, né? Começou Então, a contagem regressiva do nosso ai, tempo, não é? Pois é, eu acredito que a gente vai ter que marcar uma outra live para a gente conversar sobre sexualidade da mulher no pós-câncer de mama. Você topa a gente conversar sobre esse topo. assunto? Vamos, a gente Pronto. continua. Isso. E aí, eu gostaria só assim que você rapidamente fizesse sua despedida, para que a gente pudesse estar em um outro, né? A gente marca um outro momento para a gente estar aqui. Nas quintas-feiras eu tenho uma live só sobre sexualidade, então a gente também pode marcar, talvez para a próxima semana, não sei, vai depender do seu tempo. Então, dá aí um alô. Quero demais agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Foi surpreendente, né, a quantidade de perguntas e tudo mais. E a palavra é sua, Sofia, porque a gente tem um Gente, minuto agora, um minuto. tá. Gente, muito obrigada. Queria Vai agradecer deixar salva. pela presença de vocês, pelo carinho, por todas as perguntas. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Eu estou aqui disponível para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? E Olha, a gente também pode fazer o seguinte, a gente pode encerrar a live e começar a fechar. O que é que você acha?
Ah, por mim, quer continuar? A gente continua. Pronto, então vamos continuar. Eu vou encerrar essa e a gente continua. Pode ser? Mais uns 10 Pode, minutos para a gente fechar o pode assunto? sim. Então, Beleza, bora. então, vou fechar aqui. Daqui a pouco a gente volta.